Prosseguindo o estudo de história da igreja, vamos agora ao item 11 do nosso material didático, estamos na lição 5. Eu vou colocar aí mais uma parte daquele livro, O Espelho dos Mártires, escrito lá em 1660, em que ele descreve a orientação que os inquisidores tinham da liderança católica, né, de como eles iriam agir em relação a esses grupos que eles chamavam de hereges, que tinham que ser mortos, tinham que ser queimados. Primeira orientação que eles diziam: não é permitido, como não é aconselhável, discutir assuntos de religião na presença de leigos. Eu fico pensando isso aqui, provavelmente eles iam fazer o seguinte: imagine perseguindo esses irmãos super avivados, que a pessoa tinha uma vida que ele vivia só para a religião, ele não podia ter um trabalho na cidade, ele tinha que viver no campo, plantando, comendo, e ali com a igreja vivendo. E aquele risco de morte certamente fazia com que os irmãos fossem muito avivados os seus cultos, né? E claro, com um amor grande pela Bíblia. Aí vinham aqueles inquisidores, homens que nem conheciam Bíblia. A Igreja Católica, a história confirma, ela contratava assim matadores de aluguel, um indivíduo que não sabia nem ler. Então, se fosse conversar sobre religião com evangélico, eu vou dizer, como conversar com um assembleiano que gosta de ler a Bíblia, é claro que o católico iria ficar, tem isso escrito na Bíblia? Tem isso, tem isso. Né? Por isso que muitos, quando chegavam, falavam: olha, mostra qualquer parte da Bíblia aqui, batizando o recém-nascido. Olha aqui o que a Bíblia diz: se confessares os pecados. Tinham pessoas que chegavam lá, abandonavam: não, essa igreja católica que você está, você tem imagem de escultura, você pratica o culto aos mortos. Né? Então, aconselhava que eles nem conversassem. Tá bom? Descobriu um anabatista, prende, bota logo a forquilha do herege. Né? Se fosse conversar, os casos que eles foram conversar, teve muitos que se converteram. A segunda orientação: se alguém se disser arrependido de ter apostatado da religião católica, não acreditem, a não ser que denuncie todos os seus conhecidos que se apostataram. Eles falam o seguinte: olha, vamos dizer, a pessoa começou a ser torturada, lembre-se lá dos instrumentos de tortura, quebra joelho, esmaga seios, outro que deslocava partes do corpo, queimava partes do corpo e outras torturas. Okay? Fazendo aquelas torturas, tinham pessoas que às vezes acabavam confessando o que ele nunca fez, né? ou que ele talvez nunca iria fazer. Nós vamos estudar a história aí de um pastor chamado Baltazar Rubimaya, que a Igreja Católica torturou ele por uma semana, dizendo: olha, nós só vamos te soltar se você prometer, isso já lá no período da Reforma Protestante, que lá, vamos dizer, a fiscalização estava maior, né? Mas a Igreja Católica torturou ele até ele confessar que ele jamais pregaria contra o batismo de recém-nascido. Aí, nesse período da Reforma Protestante, os governos já estavam se opondo mais à Igreja Católica. A Igreja Católica não matou ele, mas torturou ele por uma semana. Depois nós vamos ver o desenrolar dessa história com vocês. Então, isso era normal. Aí ele ainda dizia o seguinte: tudo bem, agora além de você confessar, você tem que denunciar outros. Né? E se a pessoa, por exemplo, nunca tivesse feito nada? Eram julgamentos, irmãos, que eram, às vezes, assim, uma coisa realmente de louco. Né? Tá bom? Mas a Igreja Católica fazia isso, né? E em grande quantidade, por muito tempo. A terceira orientação: aquele que não denunciar os demais apóstatas precisa ser excomungado da igreja como se fosse um membro enfermo, para que os membros sadios não se contaminem. Né? E o que a Igreja Católica pensava, o que ela acreditava, o que ela dizia, ela pensava que ela estava vivendo o reino de Deus de Apocalipse 20. E que a profecia sobre esse reino dizia que esse reino seria um reino em que o conhecimento do Senhor encheria a terra e seria um reino de paz, porque Satanás estaria preso.
nesse momento a Igreja Católica acredita que Satanás estava preso. Eles acreditam até hoje. Tanto católicos quanto protestantes acreditam nisso. Ok? Então, eles diziam que uma pessoa que seria um herege, não, ele contaminava tudo, ele contaminava até outros cristãos. Vocês vão ficar doentes, né, se vocês conviverem com essas pessoas, porque eles são enfermos e vocês são sadios. Né? Olha o que ele fazia. Número 4. Depois do apóstata ser entregue ao juiz secular, é preciso ter grande cuidado para que este não prove sua inocência, nem mostre ao povo que é indefeso. Se um destes for solto, a fé católica sofre o perigo de ser destruída. Então eles fazem assim, olha, o braço secular não pode soltar ele, porque a Igreja Católica é a responsável por julgar questões religiosas. O governo civil, ele julga as questões de crime comum, mas questão religiosa quem julga é a Igreja Católica. E a Igreja Católica diz que essa pessoa tem que morrer. Então ele está falando, olha, aquele que for entregue ao juiz secular, vocês têm que trabalhar, exigir que ele seja morto. O juiz secular não pode liberar ele, né? Não? Esse ódio não é normal, é porque é um ódio da religião falsa contra a religião verdadeira. É isso que nós temos aqui. Então não dá para contar a história dessa Igreja Católica, como tem um monte de seminários aí que fazem, dizendo que ela é a Igreja de Jesus. Eu prefiro acreditar que é a igreja que está morrendo. Né? Quando eu olho para a Bíblia, eu tenho que acreditar nessa igreja que está morrendo. Que não pegava em armas nem para se defender. A quinta orientação. É preciso exercer muito cuidado perante o povo para não se comprometer a poupar a vida do apóstata, caso esse se mostre disposto a reconhecer seu erro. Pois qual o herege que não se mostraria arrependido para não ser queimado vivo? Ou seja, tem pessoas, a pessoa fala, não, ele então confessava, então agora vamos matar essa pessoa. Ele não pode ficar vivo. Ele confessou, ele vai ser salvo. Porque foi isso que Agostinho de Hipona falou. Então ele está falando, olha, se ele é herege, tem que aproveitar esse momento agora que ele confessou. Mata ele que ele vai salvo. É inacreditável, mas isso foi defendido originalmente, o primeiro a defender isso foi Agostinho de Hipona. E é isso que eles faziam, ok? Tinha que matar a pessoa, mesmo que debaixo de tortura a pessoa confessasse a fé católica. Confessou para acabar a tortura. Aí eles pegavam e matavam a pessoa. Número 6. Observe. O inquisidor precisa sempre partir do ponto de vista de que o réu está sem razão, sem lhe dar a menor consideração. As perguntas dirigidas ao mesmo devem ser específicas, nunca, por exemplo, indagando, você já teve comunhão com outros hereges? Não pergunte, você em alguma ocasião hospedou alguém desta seita? E assim por diante. O 7. O inquisidor pode ter um livro em sua frente, fazendo de conta que tem a vida e a conduta do réu anotadas, bem como todas as supostas provas da acusação. Ou seja, você pega um livro, ninguém sabe ler mesmo, você pega um livro e você diz que tem aqui a prova, e aquela pessoa, ele não está nem podendo falar. Na maioria dos casos, o normal nesse período era colocar a forquilha do herege. Ele fala, não deixe o herege falar. O herege está impedido de falar. Ele não podia se defender. Ok? E um católico que acusasse ele, a palavra do católico era verdadeira, acabou. Né? Poderia ser alguém do povo ou uma autoridade, algum bispo. Né? Item 8. É preciso ameaçar o réu com a morte. E caso não se mostre arrependido, lhe dizer que seu destino já está determinado, que agora o interessante para ele é pensar em sua alma perdida e abandonar a heresia. Diga-lhe o seguinte, já que você precisa morrer, aceite com paciência o seu destino. Se ele disser, bem, já que tenho que morrer,
prefiro morrer firme na minha fé e não na fé católica. Pode ter certeza de que este não vai se converter e, portanto, precisa ser sujeito às penas da lei. Por quê? Tinham pessoas que falavam, não, eu não vou negar minha fé em Jesus. Claro, pode queimar. Né? Tinham pessoas que eram queimadas mesmo negando a fé, depois de torturas, mas tinham pessoas que não negavam.